Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, que fale no seu coração hoje. Ontem nós falamos dos inimigos de Neemias, que estavam atrapalhando ele de reconstruir o muro. E hoje nós vamos falar de uma coisa que é interna, exploração dos pobres. Vamos ver. É bem pequenininho, tem 19 versículos. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes, precisamos de trigo para nos alimentar e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. Estava alto. Ai, sempre acho que tá alto. Então, vamos voltar aqui. Algum tempo depois, vamos voltar aqui. As pessoas foram até Neemias e reclamar que eles estavam passando necessidade, eles estavam passando fome, que eles estavam lá construindo, trabalhando e a família deles era grande. E eles estavam tendo que vender os seus terrenos, suas casas e até dar seus filhos como escravo para as pessoas ricas que tinham lá, que eles estavam fazendo agiotagem, né? Penhorando tudo, pegando tudo, estava explorando os próprios irmãos, os próprios vizinhos ali. Agora o problema do Neemias vai ser interno. Neemias era o governador daquilo ali, ele tomou posse, ele era o governador, ele estava cuidando daquela cidade até os muros ficarem prontos. Ele tinha vários tipos de problemas. Ele era um exímio governador, ele sabia muito bem lidar com crise, com problemas, com dificuldades, ele tinha a direção de Deus, né? Tinha unção e tinha um talento também para governar. Né? E eles estavam reclamando que o alimento era pouco para continuarmos vivos, para não morrermos de fome, tivemos que penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uva, as nossas casas, a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar o rei os impostos sobre os nossos campos e as plantações de uva. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus, e os nossos filhos são tão bons como os filhos deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem para eles como escravos, tá vendo? Eles eram ali tudo irmãos, tudo da mesma, ali dentro de Jerusalém, todo mundo trabalhando ali juntos pelo bem comum. E esses ricos estavam explorando os pobres. Pausa dramática. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Sempre esse povo, né, que tem mais dinheiro explorando quem precisa. Os governantes ali sempre explorando o pobre. Com exceção de Neemias. Né? Neemias trabalhava de graça e ainda sustentava. A gente vai ler aqui mais para frente. Ele ainda sustentava uma galera, mas esses outros governantes aqui, esses ricos aqui, eles só exploravam. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, eu fiquei muito zangado. Deixa eu ver, acho que eu pulei. Por esse versículo. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Os filhos e as filhas já foram vendidos como escravos. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram todos tomados de nós. Eles estavam empobrecendo o povo. Por quê? Porque enquanto eles estavam trabalhando, essas pessoas que tinham condições financeiras estavam explorando o trabalhador. Explorando o trabalhador. É triste. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, eu fiquei muito zangado. E eu resolvi fazer alguma coisa. Eu repreendi as autoridades do povo e os oficiais. Ele chamou as autoridades, aquele povo ali, chamou os oficiais e ele falou ao público, para todo mundo: vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. E eu disse:
De acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros, dos nossos patrícios judeus, que tiveram que se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. Nossa, que tristeza, né? Eles já tinham sido explorados pelo povo que não era judeu, né? Pelos egípcios. E agora as pessoas da própria família, que são família, estão querendo explorar. É triste, né? Quando as pessoas da nossa própria família, da nossa própria comunidade, dos nossos próprios amigos fazem isso com a gente. É muito difícil, muito triste. Quando você vê as pessoas se aproveitando da gente, né? É isso que eles estavam fazendo, eles estavam se aproveitando, pegando as filhas e os filhos como escravos, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai. E agora vocês, que são judeus, estão forçando seus próprios patrícios a se venderem para vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. E então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Olha como que Neemias era um exímio administrador e líder. Ele estava dando exemplo, ele estava corrigindo, ele estava educando, instruindo o próprio povo dele, porque eles estavam fazendo uma coisa, uma aberração, né? As próprias pessoas da família explorando ali. E ele puxou a responsabilidade ao público ali, falou para perto de todo mundo. Por isso que as pessoas falam mal de nós, porque vocês dão um motivo. É o que ele está falando. É triste. Eu e meus companheiros, os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho e azeite. Devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uva e de oliveira, e também devolvam as suas casas. Olha só, eles já tinham pego as próprias casas dos seus irmãos, gente. Meu Deus. Aí a gente ouve, né? Filho roubando casa de mãe, mãe roubando de filho. A gente vê essas histórias hoje em dia. São tudo filho dessa gente aqui, ó. As autoridades responderam: está bem. Ai, pelo menos concordaram que estavam errados, né? Reconheceram que estavam errados, né? Nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar mais as dívidas. Então eu chamei o sacerdote e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi, e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem, e o deixará sem nada. Jogou-lhe uma maldição logo, né? Jogou uma maldição. Se você não cumprir a sua promessa, você vai perder tudo. Neemias era um homem de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa sábia, um homem guiado por Deus, que largou o trono lá. Ele vivia lá no meio dos burgueses. Ele largou tudo para ir lá reconstruir, para ir lá ajudar o povo dele. Ele era o governador dali, ele tinha direito a receber o salário dele, mas ele não pegava o dinheiro, ele ajudava as pessoas com o próprio dinheiro dele. Ele sustentava as pessoas com o próprio dinheiro. Nossa. E aí ver isso é muito difícil, né? Então ele sacudiu o cinto lá e jogou a maldição neles. E todos os que estavam ali disseram amém, que assim seja se eles não cumprirem a promessa. E aí louvaram a Deus do Senhor e cumpriram a promessa que haviam feito, graças a Deus. Durante os 12 anos, durante os 12 anos que eu fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Atarxerxes até o ano 32, nem eu, nem meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Olha aí. Ele trabalhou de graça 12 anos. Ele tinha direito ao salário, ele tinha direito a pegar o dinheiro do governador, os impostos, tudo. Ele era governador, ele podia pedir o dinheiro que fosse. É igual hoje, os governadores têm direito.
Porque está lá na Constituição, está nas leis, eles têm esse direito, mas ele não, durante 12 anos, ele não pegou o dinheiro dele. É ou não é um excelente exemplo de governo, de político? É ou não é um político dos sonhos? Para mim, pelo menos, é. Eu gostaria que os políticos trabalhassem de graça para mim. Gostaria que fosse voluntário o trabalho, que eles tivessem o trabalho deles, secular, e também o trabalho ali, no governo. Ia ser bom. Acho que eles iam render mais. Deixa eu ficar com a minha boca fechada. Vamos lá. Durante 12 anos do reinado de Artaxerxes, nem eu nem meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo, que havia exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Olha só, gente, o povo trabalhava para pagar 40 barras de prata por dia. Imagina hoje em dia que a prata está lá nas alturas. Misericórdia, misericórdia. Para comida e vinho para eles. Até os seus empregados exploravam o povo. Nossa Deus. Mas eu agi de modo diferente, porque eu temia Deus. A diferença, porque eu temia Deus, eu agi de modo diferente. Eu trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e seus chefes. Meu Deus. Além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas, das melhores e muitas galinhas. E a cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha que trabalhar no pesado. Por isso eu não pedi dinheiro da comida, que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo que eu fiz por esse povo. Ai, que coisa linda, meu Deus, que história bonita. Ai, cheguei a ficar cansada. Ele tinha completa consciência de tudo que ele tinha direito e ele não quis porque ele temia Deus. Ele sabia que as pessoas estavam trabalhando pesado na reconstrução, então ele acolhia várias pessoas, tanto os funcionários quanto as pessoas que vinham ali na casa dele. Ele alimentava todas aquelas pessoas do bom e do melhor, com boi, galinha, tudo ali, com comida boa, farta, com vinhos, com coisas boas. E no final do capítulo ele fala, ó Deus, eu só te peço que leves em conta tudo que eu fiz por esse povo, todo o meu sacrifício. O Senhor está vendo tudo que eu estou fazendo, leves em conta. Muitas vezes o problema vem de dentro da nossa própria casa, né? A briga, a guerra, a confusão que Neemias arrumou no outro capítulo ali era com o pessoal de fora, com Sabalate e com Neemias e com Tobias, né? Com Gesem, com aqueles árabes, com aquela galera do mal ali que eles não queriam que reconstruísse. E agora não, agora é com o pessoal de dentro. Ele foi lá e já cortou o mal pela raiz, torou logo, falou, vocês vão parar agora, acabou, game over. Eles concordaram, devolveram, não deixar o povo empobrecer, não dar motivo para o inimigo falar mal de você. É isso que a gente tem que fazer a coisa certa sempre. Eles vão falar mal da gente? Vão. Fazendo certo ou errado eles vão falar, mas eles vão falar de boca vazia. Eles não vão poder apontar o dedo com verdade para você. Você vai fazer as coisas certas, o mais certo possível. E no final de tudo, Neemias falou com Deus, leves em consideração tudo que eu estou fazendo por esse povo, toda a minha honestidade, que o Senhor tenha compaixão de mim, porque não é fácil, né? Você aguentar gente da sua própria família falando mal e pelejando contra você para te sacanear. É difícil, é difícil. Mas continue fazendo certo, confie que mesmo que você não veja com seus olhos carnais, no mundo espiritual está havendo um movimento, eu te garanto que está. E o Senhor vai te honrar. Como vai honrar o Neemias aqui, que ele fala, leve em consideração o que eu tenho feito por esse povo. Você pode falar, Senhor, leve em consideração o que eu faço por essa família, por esses amigos, por essa empresa, tudo que eu estou fazendo, mesmo sendo maltratado aqui. Senhor está te ouvindo.
Beijão no seu coração e até amanhã.